Olá pessoal, saudações a todos. Eu não vou nem fazer a saudação tradicional em élfico hoje, porque acho que o dia não permite muito otimismo élfico ou não élfico. Como talvez vocês tenham ouvido falar já, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que permite a produção, comercialização e uso da fosfetanolamina por pacientes com câncer. E eu vim fazer esse vídeo aqui onde toda a treta começou, no campus 1 da USP de São Carlos, cidade onde eu moro. E esse vídeo é uma espécie de, como diz o título, notas sobre um desastre. Por que eu acho que a coisa caminhou de maneira tão ruim em relação à polêmica da fósforo e o que a gente talvez pode fazer para reverter esse quadro, se é que não está tarde demais para isso. Nos últimos meses, desde o final do ano passado, eu fiquei meio que no olho do furacão, porque adivinhe se tem outro repórter de ciência da grande mídia morando em São Carlos. Obviamente que não. Então, toda vez que aparecia alguma maluquice nova, alguma treta nova envolvendo a fosfo, We're Gonna Call Ghostbusters, né, como diz aquela música. É para mim que o pessoal do jornal costumava ligar. E eu acabei de desenvolver de alguma maneira uma relação, se não pessoal, pelo menos profissional constante, com o Gilberto Chierici, com o professor de Química aposentado aqui da USP, que foi responsável pelas pesquisas preliminares, muito preliminares ainda, com a fósforo. Eu não tinha o telefone do cara, ele parece que tirou os telefones dele da lista, inclusive, e eu ia basicamente bater na porta dele de vez em quando, ele mora aqui perto da USP, e falar, olha, professor, não dá pra gente conversar? E ele, muito relutante, porque não encarava de maneira muito feliz as críticas que a mídia estava fazendo pro trabalho dele, pelo menos parte da grande mídia fazia. Inicialmente conversou comigo longamente, mas apenas em off, ou seja, eu só usei aquilo como background para saber como é que estava a situação, e não pude publicar. Numa segunda visita também muito longa, eu insisti bastante, ele acabou topando ser entrevistado. E aí consegui fazer uma espécie de perfil dele na Folha, falando também com as pessoas que o conheceram aqui, pessoas que inclusive não quiseram se identificar. Tive que usar declarações sem atribuí-las às pessoas, porque virou realmente um tema de constrangimento para quem trabalha no Instituto de Química da USP, onde as pesquisas aconteceram. As poucas pesquisas, devo ressaltar mais uma vez. Acho que talvez a primeira coisa a registrar como nota para um desastre, como frustração grande mesmo, o quanto a gente cochilou com isso. A gente, eu digo imprensa, e eu especificamente, como jornalista de ciência e natural de São Carlos, porque virou parte da tradição oral da cidade, praticamente. Isso é uma coisa muito louca. Desde os anos 90, de fato, a fósforo era distribuída para pessoas que moram aqui ou pessoas que vinham de outros lugares procurar droga. Muita gente comentava, as pessoas falavam, você conhece alguém com câncer? Por que você não vai pegar lá o remédio com o professor da USP? Não acordou para a possível importância desse debate, para a maneira como o tratamento de câncer é feito no Brasil, para explicar como é que a pesquisa clínica é feita, e para, enfim, investigar o que estava acontecendo de verdade. Ninguém estava de olho muito claro nisso. Talvez por um reflexo que eu acho que não é adequado, mas é um reflexo muito comum e muito natural nas editorias de ciência dos jornais, das revistas por aí, em jornalistas de maneira geral, que tem uma visão mais crítica, não dá espaço para coisas que poderiam ser coisa de crackpot, coisa de gente doida que não tinha uma base clara para aquilo. E no fim a gente acabou escondendo a notícia durante anos e anos, né? Deixou isso passar por baixo do radar de uma maneira inadmissível. Essa talvez seja uma das principais e primeiras frustrações que eu tenho sobre esse tema. E o que aconteceu foi que a coisa só estourou quando houve uma determinação jurídica por parte da USP para parar com a distribuição da substância, da pílula. E isso começou a ser replicado a partir da rede de televisão local aqui, que é ligada ao G1 da Globo, que tem um alcance tremendo, né? Fizeram uma entrevista com o Gilberto Chierici sobre a proibição da distribuição que a USP tinha imposto, e aí a coisa começou a ganhar uma dimensão muito maior do que todo mundo esperava.
Eu acho que outra coisa que tem que ficar muito clara na cabeça das pessoas, e como é difícil explicar isso, como é difícil que isso realmente percole e vire uma coisa de conhecimento geral, o quão pouco a gente sabe sobre a substância ainda, né? É muito pouquinho. Se você olhar os trabalhos publicados da equipe que trabalhou com isso, que foram para revistas científicas, que passaram pelo crivo de outros cientistas antes de serem publicadas, a grande questão é que tudo foi feito ou in vitro ou em animais de laboratório apenas, né? Com resultados tipo ok, né? Parece que tem um efeito, mas o que a gente esquece em primeiro lugar é que existem centenas, milhares de substâncias sendo testadas por aí em laboratórios do mundo todo com efeitos similares, e a hora que a gente chega no desenvolvimento clínico, né, no teste com pacientes humanos mesmo, a peneira é tremenda e a imensa maior parte dessas substâncias acaba não sendo usada como terapia. E os dados supostamente clínicos, entre muitas aspas, que são os dados que o Gilberto Chierici e os colaboradores dele dizem que estão vindo de pacientes que usaram informalmente a substância, a fosfetanolamina, mas a grande questão é que esses dados não são controlados, né? A gente não tem uma base estatística clara, um acompanhamento detalhado das pessoas que tomaram para saber que proporção delas está melhorando, que proporção delas estão voltando lá para o Gilberto Chierici, mostrando seus exames, olha, o câncer começou a diminuir, a qualidade de vida melhorou, etc. A gente não tem essa base, e não tem como ter porque a distribuição foi feita de maneira totalmente não controlada, né? Teria que ser um trabalho hercúleo, gigantesco e provavelmente sem grandes resultados, você olhar isso, olhar essa base, entre aspas, de pacientes e saber se teve um efeito positivo ou não. E mais, assim como tem relatos de gente que melhorou, tem relatos de gente que morreu. Então, como é que a gente controla isso? Na prática, não dá, não tem como. Outra nota importante sobre o desastre, eu acho, eu tenho tentado não demonizar, não vilanizar, não transformar em monstros os pesquisadores que trabalham com isso, o Chierici e seus colegas, tem gente no Butantan, tem gente em outros lugares. Eu não vejo assim, sinais claros ou sinais mesmo de que eles estejam lucrando alguma coisa, ganhando de alguma maneira com isso. Eles realmente acreditam que eles estão fazendo a coisa certa. Agora, acreditar é uma coisa e fazer a coisa certa é outra muito diferente. A minha impressão, ao conversar com o Gilberto, nas vezes que eu estive lá pessoalmente, é que o problema dele é, entre aspas, excesso de fé. Para um cara como eu, que sou católico, parece estranho dizer isso, mas o problema é que ele deixa de lado, no fundo, todas as possíveis explicações alternativas para o aparente sucesso dele, e isso meio que um ponto básico do método científico que ele está deixando de lado. Testar as suas ideias da maneira mais ferrenha possível, jogar todas as pedras possíveis contra o seu edifício e ver se mesmo assim ele continua de pé. Isso para mim é uma coisa que claramente ele não tem feito, e acho que isso é muito sério. Bom, e outro ponto crucial disso é que, como a gente tem visto os primeiros resultados dos experimentos independentes feitos por pesquisadores convocados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem mostrado que, pelo menos inicialmente, não há motivo para achar que esse negócio é um troço milagroso. Pelo contrário. Alguns pontos importantes, vou deixar linkado aqui para vocês uma reportagem da Folha em que eu resumi esses pontos, e também o link para os dados brutos, para os relatórios do Ministério da Ciência e Tecnologia. É que, primeiro, a fósforo não tem um nível de pureza alto, né? Na verdade, o que tem na pílula é uma mistura de uma série de componentes aparentados, mas que não são a fosfetanolamina pura, diferentemente do que diziam os pesquisadores, né? Só 30% de fosfetanolamina pura. Em alguns experimentos até não foi a fósforo, mas foi outra substância parecida, que parece ter tido algum efeito muito modesto antitumoral.
A única notícia boa, entre aspas, é que o negócio não parece ser tóxico. Mas, de novo, é cedo para dizer. O grupo do Gilberto Keres tem alegado que teste in vitro não reflete o que a molécula é capaz de fazer, porque ela depende do metabolismo do organismo humano para ter seu efeito, mas o que eles não contam, na verdade, ou pelo menos não ressaltam, é que eles fizeram também experimentos in vitro que foram publicados em revistas científicas, mostrando um efeito antitumoral. Então, de novo, eles parecem estar usando um pouco ou muito, 2 pesos e 2 medidas. Acho que é importante ficar de olho nisso, ficar muito atento quanto a isso. Eu lembro que vários anos atrás o Enio Candotti, que era presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, costumava comparar a diferença entre ciência e política. Ele dizia que em política você pode pegar uma cadeira aqui como eu estou sentado e negociar, conversar, discutir, dizer, não, na verdade essa cadeira é uma mesa. Vamos imaginar para o bem político da nação que essa cadeira é uma mesa e beleza. Em ciência, mesas são mesas e cadeiras são cadeiras, ou ainda que exista sempre uma incerteza, o esforço sempre é de você achar critérios objetivos para chamar cadeira de cadeira e mesa de mesa. Essa que é a grande questão. E no caso de uma pesquisa médica como essa, a diferença entre cadeira e mesa é a diferença entre salvar vidas e deixá-las se perderem. O último comentário vai ter a ver com mitologia, mas espero que vocês consigam entender. Não sei se vocês conhecem mitologia escandinava, mitologia viking, entre aspas, que é uma mitologia extremamente sombria, na qual as forças do bem, diferentemente da mitologia cristã, elas vão ser derrotadas no final dos tempos e não vencer. E na mitologia escandinava existe um lobo gigantesco, um lobo do apocalipse, digamos, chamado Fenrir, e a esperança, né, o termo que a gente personificaria, digamos, como a esperança, nada mais é que a baba que escorre da boca do Fenrir. Eu acho que isso é muito emblemático, pelo menos em relação às esperanças falsas. Muita gente bate na tecla na necessidade de dar uma esperança para os pacientes de câncer, né? De que pessoas que estão numa situação em que não há mais ajuda da medicina bem estabelecida podem e devem tentar qualquer coisa. Pode ser, eu não quero desrespeitar as pessoas, já tive parentes, pessoas queridas que morreram de câncer, mas eu acho que esperanças falsas são piores do que medos. Enquanto a gente não tiver dados claros, dados que sejam objetivos, não dá para considerar a fossa como uma esperança verdadeira. É isso, gente, um grande abraço, até o próximo vídeo, espero que a gente consiga, como nação, enfrentar melhor essa questão meio maluca. A lei sancionada deixa uma janela que é a seguinte: a liberação está feita enquanto os testes vão sendo feitos. Subentende-se que quando os resultados estiverem concluídos, estiverem prontos, se não houver um sinal de efetividade, essa lei seja cancelada. Espero que funcione, enfim, espero que a gente tenha dados claros de que mostrando que funcione. Mas se não funcionar, a gente tem que parar de se agarrar a esperanças falsas. Senão a gente vai chafurdar, digamos, na baba do lobo do apocalipse. É isso. Abraço, até mais.